Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Salve família! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje trago mais uma jornada pelas entranhas do submundo da máfia siciliana. Vamos explorar a vida e o legado de um dos mafiosos mais temidos da história, Salvatore Totò Riina. Este homem, conhecido como a besta dentro da Cosa Nostra, não apenas desafiou as leis, mas as moldou à sua vontade durante décadas. Ao longo deste vídeo, mergulharemos na ascensão meteórica de Riina dentro da hierarquia da máfia siciliana, seus métodos insanos, suas disputas com a justiça e, finalmente, sua queda. Preparem-se para uma narrativa envolvente e intrigante sobre o homem por trás da fachada, aquele que se tornou o capo de Tutti Capi, por muitos anos, a personificação de um monstro nas ruas de Palermo. Vamos desvendar a complexidade desse líder implacável, analisando seus feitos loucos, as conexões com políticos e a influência que exercia mesmo atrás das grades. Este vídeo é uma viagem pela mente de um gangster que desafiou todas as convenções, cuja história se entrelaça com a trajetória obscura da máfia siciliana. Me acompanhem enquanto revelamos as façanhas e a crueldade deste homem controverso, que manteve a Sicília sob seu domínio por anos. Preparem-se para descobrir como a saga de Salvatore Riina deixou uma marca indelével na história do crime organizado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like e ativar as notificações, pois esta é uma história que vocês não vão querer perder. Sem mais delongas, vamos adentrar o mundo sombrio desse grande capo. Bora pro vídeo! Salvatore Riina nasceu em 16 de novembro de 1930 e cresceu em Corleone, um pequeno vilarejo agrícola a menos de uma hora de carro de Palermo, sendo o segundo de 6 filhos. Abandonou a escola aos 7 anos para ajudar a trabalhar em quase 3 hectares de terra. O drama assombrava sua família há 3 gerações. Um incidente marcante ocorreu quando, aos 13 anos, ele e sua família encontraram uma bomba não detonada. Enquanto caminhavam para casa, seu pai tentou desativá-la, mas a explosão resultante acabou com seu pai e um de seus irmãos, deixando Salvatore ileso. Riina compreendeu que não adiantava chorar. Desde jovem, seu destino pareceu selado no final da década de 1940, quando, em uma noite com amigos, teve um desentendimento com outro rapaz. A disputa foi resolvida atirando em sua perna, deixando-la até sua queda. Esse incidente rendeu a Riina uma condenação de 12 anos de prisão. Embora tenha cumprido apenas 6 devido ao seu bom comportamento e tenha sido libertado em 1955, ao sair descobriu que tinha ganhado aceitação em um novo futuro com a máfia na emergente Itália pós-guerra. Seu timing foi perfeito, pois a Segunda Disputa Mundial havia terminado há menos de uma década, e os aliados estavam particularmente preocupados em colocar no poder pessoas que pudessem restaurar a ordem e não estivessem associadas ao fascismo ou ao comunismo. De fato, instalaram muitas figuras da máfia em posições de poder em vilarejos da Sicília. Não está claro se o fizeram intencionalmente ou se a máfia foi especialmente astuta em explorar um novo vácuo no país para retomar o poder. Riina logo se tornou conhecido como o Baixinho devido à sua estatura e se associou a Bernardo Provenzano, outro filho de camponeses que abandonou a escola. Trabalhando juntos nos campos, foram recrutados por Luciano Leggio, formando o que seria conhecido como a Santa Trindade de Corleone, com Leggio como figura dominante. Essa associação marcaria o início de uma vida dedicada ao submundo e a ascender nas fileiras da máfia siciliana. Leggio logo começou a construir sua própria organização de mafiosos leais, incluindo Riina e Provenzano, e em 1956 a organização do exílio entrou em disputa com Michele Navarra e seus seguidores. Navarra era o líder incontestável da família da máfia local de Corleone, e após alguns confrontos entre ambos os lados. Antes, Navarra havia tentado eliminar o Leggio.
No entanto, em 2 de agosto de 1958, às 15h30, Navarra foi dado de baixa ao retornar a Corleone em um automóvel, acompanhado por seu jovem colega, o médico Giovanni Russo, que caiu no ataque junto com ele. Foram disparados 124 projéteis, 94 dos quais atingiram o corpo do padrinho Corleone. A loucura persistiu após a queda de Navarra. Os leais a ele buscaram a paz, resultando em um encontro entre Riina, Provenzano e 3 seguidores do recém-dado de baixa Navarra. No entanto, em vez de respostas, Riina, junto com Provenzano e outro mafioso, abriram fogo, derrubando os inimigos. As tensões em Corleone aumentaram e a perspectiva de paz desapareceu. As execuções planejadas pela organização do exílio ocorreram à luz do dia, marcando uma mudança na estratégia. Demonstrando desprezo pela paz, a situação ficou mais tensa, consolidando o caminho de Salvatore Riina para a ascensão e a máfia sob a ordem do exílio de destruir seus inimigos. Riina se destacou como o sicário mais confiável da organização, não hesitando em eliminar rivais nas ruas ou em locais onde procurassem refúgio. A ira de Leggio também se voltava contra locais sem conexão com a máfia. Por exemplo, quando Riina baleou pelas costas um comerciante de frutas, o coração e a boca, a última bala serviu como advertência para quem testemunhasse os delitos, pedindo silêncio. Junto com Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, Leggio começou a aumentar o poder dos Corleonesi. Inicialmente subestimados na década de 1950, os Corleonesi eram referidos pejorativamente pelos chefes palermitanos como os camponeses. No início dos anos 1960, Leggio, Riina e Provenzano, que haviam caçado e dado de baixa muitos seguidores de Navarra, foram forçados a se esconder devido à disputa liderada por Michele Cavataio contra os clãs remanescentes da região. Em 1969, Riina e Leggio foram julgados pelas quedas da década anterior, mas foram absolvidos devido a ameaças aos jurados e testemunhas. No entanto, voltaram a se esconder quando foram acusados da queda de Michele Cavataio, conhecido como a loucura de Viale Lazio, onde o chefe mafioso e 3 homens foram dados de baixa por um esquadrão mafioso liderado pela chamada Santa Trindade de Corleone. Ao final de 1969, os chefes da máfia em Palermo chegaram à conclusão de que Michele Cavataio era o responsável pela primeira disputa da máfia com a bomba em Chia. Consideraram que Cavataio era um elemento descontrolado e deveria ser eliminado em um esforço conjunto liderado por Provenzano e Riina. Enviaram Provenzano e outros sicários como parte da equipe para eliminar Cavataio em 10 de dezembro de 1969. Provenzano e outros 5 mafiosos dirigiram-se em 2 carros para os escritórios de uma empresa de construção no norte de Palermo, que Cavataio usava como sua sede. 5 dos 6 sicários vestiam uniformes de polícia e desencadearam uma chuva de balas, acabando com Cavataio e 2 de seus associados. No evento, um sicário de Cavataio conseguiu disparar e acabar com um dos sicários, e Provenzano ficou ferido na mão durante a troca. Este foi o 3º confronto armado em que Provenzano escapou por pouco, ganhando o apelido de O Trator. Os Corleonesi aproveitaram sua nova notoriedade para ganhar a simpatia dos chefes de Palermo, encontrando um aliado no chefe Gaetano Badalamenti. Provenzano e Riina atuaram como obedientes ajudantes de Badalamenti, realizando quedas conforme suas ordens em 1970. A comissão da máfia siciliana foi reativada e consistia em 10 membros, inicialmente governada por um trio voraz composto por Gaetano Badalamenti, Stefano Bontati e o chefe Corleone, Luciano Leggio. No entanto, o exílio ficou preocupado com as decisões tomadas sem consultá-lo, já que geralmente estava foragido ou envolvido em problemas judiciais. Salvatore Riina foi nomeado como seu representante na comissão. Apesar da aparente igualdade com os poderosos chefes de Palermo, os Corleonesi ainda precisavam consolidar sua participação no lucrativo negócio do contrabando de tóxicos que enriquecia a máfia. Uma nova relação conflituosa com os Corleonesi surgiu devido à recusa de Stefano Bontati e outros chefes palermitanos em compartilhar os lucros do contrabando. Os Corleonesi, inexperientes no contrabando de tóxicos e com pouco êxito, tiveram que buscar a ajuda de outros mafiosos para iniciar suas operações comerciais. Os de Corleone rapidamente se envolveram em outros negócios, deixando claro que não tinham intenções de seguir as regras da máfia. Incapazes de participar do contrabando de tóxicos, optaram pelo rapto como uma forma mais rápida de obter grana.
Essa nova tática irritou os outros chefes do triunvirato, já que se dirigia diretamente contra a classe que fornecia grande parte dos lucros provenientes de chantagens e subornos em contratos. Contudo, parece que a família Corleonesi já pouco se importava com isso. Assim como nos raptos, não notificaram ninguém quando realizaram seu primeiro ataque contra o Estado italiano. Em maio de 1971, Luciano Leggio participou da emboscada e queda do juiz Pietro Scalia e sua escolta. Enquanto Salvatore Riina se tornava a face mais visível dos Corleonesi em Palermo, gradualmente construíam uma base sólida na cidade, forjando novas relações com mafiosos em toda a ilha. Este aumento de influência não passou despercebido para Stefano Bontati, que menosprezava abertamente Riina, chamando-o de o camponês de Corleone. Isso só enfureceu ainda mais Riina, e Badalamenti, que havia sido o primeiro a dar as boas-vindas aos Corleonesi, escolheu apoiar Bontati e armou uma armadilha para Salvatore. Badalamenti organizou uma reunião com Riina no escritório de um contador em Palermo e depois alertou a polícia. No entanto, Salvatore, prevendo problemas, se manteve afastado. A partir desse momento, os Corleonesi se tornaram extremamente cautelosos. Riina comparecia a uma reunião da tríade um dia e, no dia seguinte, Provenzano, até mesmo adiando reuniões no último momento. Posteriormente, alguns anos mais tarde, em 1974, Luciano Leggio foi preso e encarcerado pela queda de Michele Navarra 16 anos antes. Embora o exílio continuasse a ter influência entre as grades, Salvatore Riina tornou-se a nova liderança real dos Corleonesi. No entanto, a nova comissão ainda argumentava que os raptos estavam tornando a máfia impopular e que a pressão das investigações policiais prejudicava o clã em cujo território os raptos eram realizados. Riina raptou Luigi Corleone, um dos homens mais ricos da Sicília e sogro de Nino Salvo, um coletor de impostos do Estado e amigo de Badalamenti. Bontati, por sua vez, seria dado de baixa quando sua família se recusou a pagar o resgate, e embora Badalamenti e Bontati suspeitassem do envolvimento dos Corleonesi, não podiam provar. Durante a década de 1970, a Sicília se tornou um ponto crucial no comércio internacional de heroína, especialmente no refinamento e exportação do tóxico. Os lucros obtidos com a heroína eram enormes, superando as atividades tradicionais como extorsão e jogos de azar. Salvatore Riina queria assumir o controle do mercado e planejou uma disputa contra as famílias mafiosas rivais. No final da década de 1970, Riina orquestrou quedas de diversas autoridades públicas, como juízes, promotores e membros dos carabineiros. Essas quedas serviram não apenas para intimidar o Estado, mas também para incriminar os rivais dos Corleonesi, os chefes de várias famílias mafiosas. Eles eram frequentemente vistos em suas comunidades ao lado de políticos e prefeitos, protegendo-se com subornos em vez de violência. Em contraste, Riina, Provenzano e outros Corleonesi eram fugitivos ocultos e raramente vistos por outros mafiosos. Portanto, quando acabavam com um policial ou um juiz, os membros mais visíveis da máfia eram alvo de investigações policiais, especialmente porque essas quedas eram deliberadamente realizadas nos territórios dos rivais dos Corleonesi. A participação de Riina no contrabando de heroína não foi direta, pois sendo de Corleone, não tinha conexões naturais com o contrabando de tóxicos original. Não tinha capitães de navios com acesso, não possuía laboratórios e não tinha uma rede de pessoas nos Estados Unidos para enviar, então o que fez foi assumir o controle das famílias que tinham essas conexões e substituir sua gente ou forçar as pessoas que tinham essas conexões a se juntarem ao seu bando. Bem, ele acabou passando geral, os chefes existentes e foi colocando seus tenentes em seus lugares. Assim, obteve o controle de um negócio que não era naturalmente de seu território. Riina não demonstrava interesse em assuntos internacionais, exceto pelo contrabando de tóxicos. Ao mesmo tempo, possuía uma memória extraordinária, lembrando nomes e lugares de tudo o que acontecia, e uma tremenda habilidade para colocar em prática um plano que permitia aos seus homens se infiltrar em famílias e tomar o controle. Dizem que nunca esquecia nenhum agravo ou favor, recompensando aqueles que o favoreciam e eliminando aqueles que o haviam ofendido. De físico robusto, sua aparência era humilde, ao contrário dos membros da comissão que podiam circular na sociedade legítima se apresentando como homens de negócios. Porém, Riina jamais tentou fazer isso. Era conhecido entre seus colegas mafiosos como uma pessoa extremamente insana, com um instinto e habilidade fundamentais para eliminar qualquer um que pudesse representar um perigo para ele.
Durante 1981 e 1982, cerca de 1.000 mafiosos foram dados de baixas enquanto Rina dizimava seus oponentes. E eles, por sua vez, tentavam revidar, e pelo menos outros 200 desapareceram sem deixar rastro. Foi realmente uma treta avassaladora, mesmo considerando o histórico de disputas mafiosas na Sicília. Uma das histórias mais aterrorizantes desse período é a da chamada Sala da Queda, um pequeno apartamento em Palermo controlado por um dos homens de Rina. As vítimas eram levadas lá para serem sondadas, se é que me entendem, em busca de informações e depois dadas de baixa antes de serem dissolvidas em ácido ou jogadas ao mar. Um informante afirmou mais tarde que Rina insistia em acabar pessoalmente com seus alvos, embora fossem seus subordinados que se livravam dos corpos. Rina também empregava a tradição em suas tretas, frequentemente convencendo seus rivais a se juntarem a ele e os dando de baixa quando já não eram úteis ou quando suas ambições aumentavam, algo que ele fez até mesmo com dois de seus sicários mais leais e impiedosos, Giuseppe Pino Greco e Filippo Marchesi, em janeiro de 1983. Após decidir que Marchesi já não era útil, Rina ordenou que Pino Greco acabasse com ele. 3 anos depois, foi o próprio Rina quem ordenou a Vincenzo Puccio e Giuseppe Lucchesi que acabassem com Greco, após constatar que ele estava muito ambicioso. Já no final de 1983, já era Salvatore Rina quem controlava toda a máfia siciliana. O governo mafioso de Rina ia contra todas as tradições da máfia. Acabar com crianças e mulheres era apenas parte de sua estratégia, colocando as famílias umas contra as outras e corrompendo a lealdade dentro delas. Os primeiros passos do governo contra Salvatore Rina foram hesitantes, pois os perigos tanto políticos quanto físicos tornavam incerta a possibilidade de sucesso, em um clima de grande perigo e em uma história de represálias violentas. Um nativo de Palermo foi introduzido nas novas investigações da máfia, Giovanni Falcone. Ele liderou um novo tipo de investigação que logo capturou a atenção do povo italiano, dos membros da máfia e do próprio Rina. Inicialmente, Falcone era um investigador de falências que examinava falências fraudulentas, então ele utilizou essas mesmas técnicas de investigação financeira para atacar a máfia, rastreando o dinheiro e demonstrando que indivíduos sem emprego ou fonte de renda legítima não poderiam ter adquirido os milhões de dólares que passavam por suas contas e se refletiam em suas propriedades. Ele conseguiu rastrear movimentos de heroínas apreendidas, conectá-las a essas pessoas, mostrar transferências bancárias e provar que a máfia siciliana estava realmente no comando do contrabando. Nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que Falcone estava seguindo a conexão da heroína pelo lado financeiro na Sicília, as autoridades estadunidenses estavam perseguindo os mesmos contrabandistas ao longo da cadeia de distribuição. Um grupo de trabalho italo-americano foi formado a partir da Sicília para trocar informações operacionais de casos e aprender melhor uns com os outros. Essas organizações de contrabando de tóxicos aparentemente conectadas evoluíram para um aparato em que os mais altos níveis de política dos Estados Unidos e da Itália coordenavam suas atividades e alguns estavam até trabalhando para a máfia. Isso resultou nos maxi-julgamentos na Itália, nos casos da conexão da máfia e alguns casos da comissão nos Estados Unidos. As táticas dos Corleonesi, embora tenham ajudado a se tornarem o clã mais poderoso da Sicília, se voltaram contra eles quando um condenado de alto escalão na máfia siciliana, Tommaso Buscetta, se tornou o primeiro mafioso siciliano a informar e cooperar com as autoridades. Buscetta pertencia a uma das famílias derrotadas na disputa da máfia. Tendo perdido vários familiares e muitos amigos nas mãos dos sicários de Rina, ele foi convencido de que se tornar informante era a única maneira de se salvar e buscar vingança. Buscetta forneceu uma grande quantidade de informações testemunhando no maxi-processo realizado entre 1986 e 1987, que condenou centenas de mafiosos. Buscetta foi o primeiro membro da máfia siciliana a testemunhar em um tribunal de justiça contra a máfia. Ele identificou mais de 400 membros da máfia, descreveu o organograma de toda a organização, identificou os membros da comissão e explicou como operavam. E como a estrutura fazia com que as pessoas que dirigiam a comissão fossem legalmente responsáveis pelo que os soldados faziam. Através de Buscetta, Falcone conseguiu estruturar uma ata de acusação responsabilizando todas as pessoas que haviam ordenado as quedas de centenas de membros da máfia política. Juízes e policiais nos últimos 10 anos, embora a ideia fosse criar uma organização democrática,
Buscetta explicou que a autoridade realmente se impunha pelo homem que havia tomado o controle. Salvatore Riina, a besta. Pela primeira vez, os promotores conseguiram demonstrar uma conexão direta entre as ações dos soldados da máfia e o governo da besta. As confissões de Buscetta e a habilidade de Giovanni Falcone desencadearam uma vasta nova repressão contra a máfia siciliana, levando à prisão de centenas de membros da máfia. Alguns seguiriam seu exemplo e se tornariam testemunhas do governo, enquanto a pressão das forças da ordem se intensificava. A Itália se preparava para um julgamento de proporções sem precedentes. Salvatore Riina não estava preocupado. Os esforços do governo haviam sido derrotados antes e certamente seriam derrotados novamente, mas durante o período em que Falcone estava atrás da máfia, desenvolveu-se um grande apoio público para agir contra a máfia. As pessoas estavam cansadas do que estava acontecendo. Tinham perdido aquele sentido de apoio que a máfia tradicionalmente tinha, onde ajudava as pessoas pobres e as apoiava na resolução de problemas. Após o maxi julgamento, o governo obteve um ataque bem-sucedido contra o crime organizado. Muito disso graças a Tommaso Buscetta. A informação revelada também vinculou figuras governamentais e industriais na Itália à máfia, marcando um ponto de virada a partir de 1987. O maxi julgamento resultou em uma vitória significativa. Dos 450 acusados, mais de 300 foram condenados. Salvatore Riina, apesar de ser um fugitivo desde sua libertação em 1969, foi condenado em ausência, juntamente com outros líderes da máfia, à prisão perpétua. No entanto, sua confiança de que as apelações seriam ouvidas por pessoas favoráveis à máfia o mantinha otimista. Após o maxi julgamento, ocorreu um evento estranho e indicativo da situação na Itália naquele momento. Embora o julgamento tenha sido uma grande vitória, o chefe do escritório de investigação de Palermo decidiu se aposentar, sendo assegurado por fontes governamentais que Giovanni Falcone o sucederia, garantindo a continuidade nas investigações sobre a máfia. No entanto, um magistrado idoso prestes a se aposentar e sem experiência em julgamentos contra a máfia foi nomeado em seu lugar, e Falcone foi recusado para o cargo. Em vez de recompensar os promotores que tiveram sucesso, foram publicamente denegridos, colocados sob investigação por acusações frívolas e sem sentido, tornando suas vidas quase impossíveis. E virtualmente parando as investigações sob o novo e mal preparado chefe de pessoal. Falcone, frustrado, viu que seu trabalho aclamado durante o maxi julgamento agora era esquecido, e a lição dos anos 60 parecia ficar no passado. Quando soube que Falcone havia sido convidado a trabalhar em Roma com um novo ministro da Justiça, sua transferência de Palermo foi vista como prova de seu fracasso definitivo. No entanto, Falcone demonstraria ser ainda mais perigoso para a máfia do que antes, planejando um salto mais amplo contra ela quando a Corte Suprema Italiana se recusou a reverter as condenações do maxi julgamento, selando o destino de centenas de mafiosos encarcerados. Foi a estratégia de Riina que havia falhado, não a de Falcone, e os mafiosos estavam furiosos. O novo período de violência de Riina começou com a queda de Salvatore Lima em março de 1992. O político mais poderoso da Sicília e próximo amigo da máfia no governo foi um aviso de Riina ao Partido Democrata Cristão, cuja política de coexistência pacífica com a máfia se tornava politicamente inviável. Menos de 3 meses depois, a máfia siciliana deu outro passo em sua escalada contra o governo, e resultou ser o erro mais custoso para Giovanni Falcone. Receber ameaças de queda era parte do seu trabalho, mas isso não parou Falcone. Apesar das ameaças constantes, ele seguia adiante com seu trabalho, tomando todas as precauções humanamente possíveis. Falcone era filosófico a respeitado, não era fatalista e acreditava que o inimigo estava atrás dele, mas queria alcançar o que pudesse enquanto pudesse. No entanto, a máfia liderada por Riina havia planejado cuidadosamente sua queda. Em Palermo, no dia 23 de maio de 1992, o Instituto de Geofísica e Vulcanologia do Monte Erice detecta um pequeno movimento sísmico com epicentro em uma curva da autoestrada que conecta a cidade siciliana de Palermo com o próximo aeroporto. Mas desta vez não era a mãe natureza, e sim a explosão de cerca de 500 quilos de dinamite localizada sob a terra. Isso pôs fim à vida do juiz, símbolo da luta antimáfia na Itália, a vida de sua esposa, também magistrada Francisca Morbillo, e a vida de seus 3 escoltas. Giovanni Falcone deveria ser lembrado como um herói.
Sua vida demonstrou que os esforços de uma pessoa podem fazer a diferença na vida dos outros. Era um homem notável, alguém que verdadeiramente acreditava na justiça. A reação pública à queda de Giovanni Falcone tomou as dimensões de uma tragédia nacional, a incredulidade. O choque e a indignação varreram o país. Parecia que Riina e a máfia estavam ganhando a guerra, e as pessoas culpavam em parte o governo, estimulando uma espécie de revolta popular e cívica. Em Palermo e outras cidades da Sicília, assim como em toda a Itália, protestos se manifestaram com mulheres pendurando lençóis com mensagens de protesto. Em janelas e varandas em Palermo, juraram continuar exibindo esses lençóis como sinal de protesto até que os sicários de Falcone fossem levados à justiça. De repente, voltou-se a falar sobre os vínculos da máfia com políticos na Sicília, e as novas revelações atingiram o parlamento para dar continuidade ao trabalho de Falcone. Nomearam outro lendário promotor antimáfia como seu substituto, Paolo Borsellino. 2 meses depois, outra explosão abalou Palermo. Em 19 de julho de 1992, Paolo Borsellino dirigia-se com sua escolta à casa de sua mãe quando um carro estacionado em frente à residência, carregado com aproximadamente 110 quilos de dinamite, explodiu, causando a queda de Borsellino e de 5 membros de sua escolta. Uma Itália atordoada testemunhou outro funeral, e um sentimento de maior indignação se apoderou do país. Funcionários do governo que compareceram ao funeral dos guarda-costas de Borsellino foram agredidos por multidões furiosas. O serviço de escolta rebelou-se contra os fracos esforços do governo para protegê-los. O público exigiu a resposta mais forte contra a máfia. Imediatamente, 7.000 soldados do exército foram enviados à Sicília para mostrar que o governo e não a máfia estava no controle. Novas leis foram formadas, criando um programa de proteção de testemunhas na Itália, incentivando centenas de membros da máfia a se tornarem testemunhas do governo. Havia 2 categorias de pessoas que se voltaram contra Riina: membros da organização perdedora que conseguiram sobreviver cooperaram contra ele, e membros do grupo vencedor ou aqueles que foram cooptados porque faziam parte do contrabando de tóxicos. Mas o grupo mais interessante, aqueles que tinham as informações mais recentes, eram seus guarda-costas e motoristas. Temendo que estavam prestes a serem dados de baixa, decidiram que a única maneira de se salvarem era cooperar contra Riina. Com o tempo, incluiu um número crescente de pessoas dispostas a cooperar. Finalmente, em 15 de janeiro de 1993, sem muita pompa e sem resistência, a polícia prendeu Salvatore Riina enquanto dirigia pelas ruas de Palermo. No início, afirmou ser um trabalhador itinerante visitando a cidade, mas logo ficou claro que ele era a besta, Riina. A satisfação pública pela captura de Riina esfriou ao revelar que, durante seus 30 anos como fugitivo, Riina havia vivido em Palermo com atendimento médico por sua diabetes e registrando seus 4 filhos com seus nomes reais no hospital local. Ele até visitou Veneza em sua lua de mel sem ser identificado. Muitos, indignados e com raiva, afirmaram que as autoridades só prenderam Riina devido à pressão da opinião pública após as quedas de Falcone e Borsellino, vendo a facilidade com que Riina evitou a justiça por tanto tempo como um exemplo do que muitos não hesitaram em definir como apatia, para não chamar de cumplicidade, das autoridades sicilianas em relação à máfia. Apesar de já ter sido condenado a 2 prisões perpétuas, Riina foi julgado novamente por mais de 100 quedas, incluindo os que ordenou contra Falcone e Borsellino em 1998. Riina foi sentenciado com uma nova prisão perpétua pela queda de Salvatore Lima. Esse político também estava sob suspeita de ter ligações com a máfia e foi derrubado a tiros em 1992 após falhar em sua tentativa de impedir as prisões de mafiosos nos macro-julgamentos da metade dos anos 80. Riina permaneceu preso em uma prisão de segurança máxima em Milão, com contato limitado com o mundo exterior para evitar que pudesse continuar liderando sua organização atrás das grades, como outros fizeram no passado. No entanto, especula-se que, de alguma forma, a besta continuou dirigindo e influenciando a organização mesmo estando preso. Também apelidado de Capo di Tutti Capi pelo poder que exerceu durante seus 20 anos de glória, Salvatore Riina semeou o caos durante quase 2 décadas na Sicília e dentro da Cosa Nostra, da qual tomou o controle nos anos 70. Por fim, em 17 de novembro de 2017, com múltiplas condenações, a besta finalmente caiu de causas naturais após passar alguns dias em coma induzido por um câncer terminal. Tinha 87 anos de idade.
Salve família! Assim concluímos nossa exploração fascinante pelos caminhos da vida e legado de Salvatore Totò Riina, a figura sombria que deixou uma marca inquestionável na história da máfia siciliana. Esperamos que tenham apreciado essa viagem pelos bastidores do submundo criminal e tenham ganhado insights sobre a complexidade desse personagem controverso. Se este conteúdo intrigante despertou seu interesse, não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo. Queremos saber sua opinião e se há algum outro tema relacionado à máfia ou à criminalidade organizada que gostariam de ver explorado em futuros vídeos. Agradecemos imensamente por dedicarem seu tempo a assistir e mergulhar conosco nesta narrativa envolvente. Se ainda não o fizeram, inscrevam-se no canal para não perder futuros episódios e compartilhem este vídeo com aqueles que também buscam desvendar os segredos do mundo do crime. Eu tô deixando meu Pix no comentário fixado para os que buscam contribuir com o canal. Continuem explorando e questionando, mas lembrem-se sempre, a verdade muitas vezes é mais surpreendente do que a ficção. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!